Dia, bom dia, meus queridos, minhas queridas. Vou começar aqui também. Bom dia, meus queridos, minhas queridas. Vamos falar de Setembro Amarelo, mas só que não. Vamos falar de Setembro Amarelo também nas questões empresariais. Eu tenho tido contato com algumas empresas e muitas empresas, muitos empresários, muitos empreendedores não sabem que a constelação existe também para as organizações, né? Estou aqui com um dos livros do Bert Hellinger que fala sobre constelação empresarial, aqui, histórias de sucesso, né, na empresa e na profissão. Quantas questões estão linkadas a problemas inconscientes de uma empresa, e tem muitas empresas, muitos empreendedores patinando, tentando recursos racionais, óbvios, né, para poder cuidar das suas questões, seja de qual âmbito for, seja do âmbito de vendas que não acontecem, seja do âmbito de conflitos, diferenças entre patrões e empregados, né, colaboradores, seja na questão de não conseguir produzir, criar, engajar, seja o que for, né? E falar de Setembro Amarelo nas empresas hoje é falar de saúde mental, né? Falar o que se tem de saúde mental para se cuidar nas empresas hoje, né? Apesar de não ser uma lei ainda, está num processo de experimentação, né? Estou chamando aqui algumas pessoas, o celular vai balançar um pouquinho aqui. É, apesar, né, de não ter, né, ainda não ser ainda uma lei, essa lei, né, da NR1 vem com essa preocupação de colaborar com a capacidade das pessoas de lidar com as situações de uma forma mais adultecida. E quando eu falo adultecida, não é um adultecer só de questão de ações, mas adultecer nas questões emocionais, né? Muitos de nós temos aí nossas idades adultas, mas emocionalmente nós lidamos com as questões como se tivéssemos 6, 7 anos de idade, porque não tivemos ensinamentos de como lidar com situações difíceis na vida, né? Olá, Márcio, bom dia, seja bem-vindo. É, de lidar com situações difíceis na vida. Nós, né, os problemas vêm e a gente vai lidando de uma forma muito empírica, né? Uma forma muito primitiva, né? Ainda estamos usando, né, a nossa parte mais velha do cérebro, que é do agrediu, vamos revidar, ou revidar de várias formas, né? A gente às vezes revida com uma patada bem dada, né, num processo de defensividade, a gente não consegue ampliar para ir para a resolução de um conflito. A gente se defende, né? A gente foge. Muitas vezes, quantas pessoas se calam diante de algo que é inadequado, porque tem medo de se abrir, tem medo de falar, tem medo de se colocar, e não sabe muitas vezes se colocar, né? Às vezes a pessoa paralisa. Olá, Verônica, obrigada pela sua passadinha por aqui. Bom dia. É, às vezes a pessoa se fecha, né, e não consegue, vai guardando as emoções, vai guardando as emoções. Quantas pessoas é, vão tendo problemas de saúde mental porque guardam tudo para ela, elas não conseguem extravasar de uma maneira adequada, né, de uma maneira que promova um bem-estar para ela, né? Então, isso tudo nós precisamos aprender. Por isso que eu vou falar aqui, né, também dessa questão de saúde mental. Toda vez que eu for falar esse mês, né, de Setembro Amarelo, eu vou falar de vida, gente, né, que é promover a vida. Primeiro, a gente precisa lembrar de onde a nossa vida vem, né? Eu nem me apresentei nessa live, estou tão acostumada a entrar aqui na live, né? Então, para quem não me conhece, quem passar por aqui, eu sou Sheila Querido, Sheila de Castro Querido, Castro por parte de mãe, querido por parte de pai.
Sou psicóloga, parei 30 anos de psicologia em dezembro. Farei 15 anos de constelação familiar, né, que eu sou consteladora. Já eu agradeço todas as pessoas que passam por mim, que confiam no meu trabalho, né, de consteladora familiar, de psicóloga, todas as pessoas com quem eu passei, né? Esses dias foi tão gostoso. No meu workshop veio uma profissional de educação que a gente não se via desde 2012. E ela lembrava de detalhes, né, da questão da promoção de saúde mental que fizemos na cidade de Sorocaba. E ela foi uma das pessoas que passou por um programa onde tivemos pouquíssimos encontros. E ela fala que até hoje ela lembra, né? E ela faz uso das ferramentas que foram ensinadas na saúde mental. E eu lembro, né, também lembrando disso, né, nessa época, desse trabalho que eu fiz junto à ASEC, que é a Associação pela Saúde Mental de Crianças, Adolescentes e Adultos. Olá, Andréia. A Andréia faz parte, a Andréia que chegou aqui, a Andréia Casale, que também é psicóloga, também faz parte da associação. É, lembrando quantas pessoas, o foco era a qualidade de vida das pessoas lá no trabalho. Mas quantas pessoas falaram que pararam de brigar com os filhos, que pararam, que iam se divorciar e não divorciaram porque perceberam que a sua maneira de comunicar, a sua maneira de expressar era truncada e por isso, quando ela começou a se expressar de uma maneira melhor, a qualidade do relacionamento voltou. Então, muitas das questões da nossa vida é responsabilidade nossa, né? E falando em empresa, muitas questões das empresas é responsabilidade da empresa, porque pode estar tendo algo ali que trunca as relações. Muitas vezes, os colaboradores, eles são reflexo do tratamento, da forma, e até mesmo reflexo do que está no inconsciente daquela empresa, né? Como que as constelações empresariais podem contribuir com a saúde mental? E a gente sabe que a saúde mental hoje tem um custo muito alto para a empresa, não a saúde, né? A doença mental. Onde se tem saúde mental, a empresa é muito mais, flui, né? Financeiramente, ela é muito mais é, né, ela é muito mais próspera, né? Os funcionários são prósperos, né? Existe uma pesquisa onde os funcionários são mais felizes, 50%, diminui 50% dos acidentes de trabalho e os colaboradores são mais prósperos. E muitas vezes recebendo o mesmo salário. Por quê? Eles gastam menos com as questões medicamentosas, eles têm mais consciência do que no que eles vão utilizar o seu salário, né? Benefício próprio, investem mais, aumenta mais. Então, isso são pesquisas universais, não é pesquisa, não sou eu que estou falando isso, né? Então, como que a André, que também trabalha para a empresa, né, sabe disso. Então, o que as empresas têm gasto com acidente, o que as empresas têm gasto com afastamentos, né? E principalmente os afastamentos, muitas vezes o colaborador ele afasta falando que está com problema físico, mas na verdade o que provocou aquele problema físico é o problema mental, né? É o não saber. A gente sabe que o corpo é o último lugar, é a última instância onde a dor grita. Na verdade, a dor já gritou na questão psicológica, a dor já gritou na questão relacional, a dor já gritou em várias outras questões. E quando o corpo padece, como dizia minha avó, quando o corpo padece, é porque alguma coisa já aconteceu antes disso. E é sobre isso que eu venho trazer. O que é esse antes do corpo gritar a dor, né? O antes do corpo adoecer? Será que dá para a gente trabalhar? E eu não falo trabalhar preventivamente, é promover, é capacitar as pessoas. Então, tem dois caminhos aí, né? É promover com consciência, né? Se existe uma dor, a gente vai precisar curar, né? Precisa fazer algo para remediar.
existe conscientemente como lidar com as questões emocionais de cada funcionário. Para isso, existem técnicas de neurociência, existe técnica de psicologia, onde ajuda. E o que as pessoas falam, né, que assim, é como técnica chiclete, né, que as pessoas começam a fazer, elas não param mais de fazer, né? Elas começam a se sentir bem utilizando técnicas para lidar melhor com as questões difíceis, e elas falam: Nossa, não sabia que era tão fácil, porque eu nunca pensei assim. Nossa, funcionou lá em casa, funcionou com meu filho, funcionou com meu colega aqui do lado. Então, quando tem um grupo todo, né, trabalhando, quando tem um grupo todo tendo a consciência de que forma lidar e que é uma forma melhor e mais saudável, a cultura, né, daquela empresa modifica, né? Às vezes tem pessoas que falam assim: Nossa, eu visitei aqui há um tempo, não era assim. E agora, nossa, tem alguma coisa diferente aqui, né? E se a pessoa fala isso, é porque ela está sentindo algo bom. Ela nem ia falar: Tem alguma coisa ruim aqui, né? Então, isso vai mobilizando, vai capacitando, vai ajudando as pessoas a adultecerem. Então, diminui os afastamentos, diminui o presenteísmo, muitas vezes, né? Que às vezes o presenteísmo, a pessoa está ali só de corpo. A essência dela está em outro lugar, bem longe, né? Está lá no problema, está lá em casa, vim aqui fazer, tenho que fazer isso, né? Não tem aquela o motivo, né? Qual o motivo real de eu estar aqui contribuindo para fazer isso, né? Então, é algo que modifica não só a questão física, mental, mas a qualidade de vida, a qualidade de relacionamento, e isso aumenta o faturamento da empresa, né? E eu sinto muito de muitas empresas não saberem, né, da força de promover a saúde mental. E eu sinto mais ainda de muitos empresários, muitos empreendedores, né, que muitas vezes estão sozinhos, né? A gente brinca, você é SA ou eu equipe, né? Lá tentando realizar os sonhos, tentando entrar em contato com muitas pessoas, muitas empresas, né? Fazendo cursos, gastando horrores fazendo cursos, mas às vezes esse empreendedor ou essa empresa está ligada com questões muito profundas dela mesma na questão familiar, né? Às vezes repetindo padrões, né? Das empresas, ou às vezes abrindo mão de repetir o padrão, mas sozinho, sem ter uma força, né? De repente, sem ter uma compreensão familiar, uma compreensão dela mesma. Muitas vezes, né, os empreendedores, quando converso, eu estou no meio de muitos, né? Eu também sou uma empreendedora, também tenho uma empresa. Às vezes não tem com quem conversar na família, porque ninguém é empreendedor, né? Não tem como conversar com. Oi, Johnny, que legal você por aqui. Não tem com quem conversar sobre negócios, porque as pessoas têm um outro processo de trabalho, né? Ou são empregados, ou né, é de outro ramo, e tem uma questão muito solitária de seguir, né? E estou aqui falando de promoção de saúde mental, mas e falar como que a gente fala muito de constelação familiar, né? A constelação familiar, constelação familiar. E como que é a constelação para as organizações, para as empresas? Será que tem a ver com a questão familiar também, né? Então vamos lá, vamos falar um pouco aí de constelação para as empresas que muitas pessoas não sabem, né? Não sabem o que é constelação organizacional. E você, o que você imagina que seja? Você já conhece constelação familiar? É bem interessante poder conhecer constelação familiar. Falando nisso, segunda-feira terá workshop de constelação. A participação é gratuita, venha conhecer. Vou falar sobre essa questão, né, de trabalho, nós no trabalho. Por que que a gente se dá bem no trabalho e por que a gente não se dá bem no trabalho, né? E isso é para todas as pessoas, né? Todas as pessoas que trabalham, que querem ter a sua vida mais tranquila. É, então, vamos lá, falar de constelação no trabalho. Será
que existem problemas dentro da empresa que podem estar relacionados com algo inconsciente? Será que o grupo de pessoas que trabalham numa empresa tem questões inconscientes para poder resolver? Será que isso atrapalha o andamento e o sucesso de uma empresa? Primeiro, né, o respeito para quem fundou a empresa. Na família existem as ordens do amor, né, que é pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Essas ordens, uma empresa, elas também regem, também precisa ter uma organização para saber. Será que falando em pertencimento, será que uma pessoa que trabalhou muitos anos, dedicou, conseguiu, formou turmas, equipes, né, conseguiu formular alguns processos dentro do trabalho, será se essa pessoa for demitida de uma hora para outra, sem saber por quê, porque entrou alguém novo, alguém mais capacitado, e essa pessoa ficou ali obsoleta e foi demitida assim mesmo, descartada, como se ela não realmente não tivesse oferecido nenhum benefício para a empresa. Como ficam as pessoas que assistem isso? Depois, como ficam as pessoas depois de um tempo? Será que essa dor, né? As pessoas falam, nossa, se demitiram ele que dedicou tanto para a empresa assim, dessa forma, né, como descartada, como se realmente ele não tivesse servido para nada, né, e muitas vezes, né, sem um preparo para demissão também. Às vezes as pessoas estão querendo demitir, mas não comunicam, não fazem um processo, não avisam, olha, você precisa melhorar nisso, naquilo, isso aí está inadequado, precisamos de pessoas que entendam mais esse processo, né? Ou, de repente, nem tem a questão do realocar para um outro lugar, né? Eu tive uma chefe na associação, né? Ela era presidente da associação. Eu lembro uma época que eu falava assim, eu não quero só ficar neste lugar só para fazer isso. Eu quero fazer mais coisas. E se não tiver mais coisas, eu não sei se eu fico aqui. Aí ela compreendeu, né? É como se ela olhasse para mim e falasse, né? Sem palavras, eu vejo você, Sheila. Eu vejo essa ânsia sua de fazer mais coisas. E passou uns 2 meses, ela me chamou e falou, olha, tem esse outro papel, essa outra função aqui, o que você acha? Né? E também tinha uma função minha que eu fazia, eu falava, eu sei que isso chegou meu tempo, eu não tenho mais o que fazer aqui. E fazer somente uma coisa eu não quero, né? Geminiana, né, gente? Nossa, de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E com cuidado, né? Não tantas coisas assim. Então, quando ela olha para mim e me percebe, e percebe que se eu ficasse fazendo só, né, só dando aula ali para capacitar professores, aquilo não ia me apetecer tanto, ela já ampliou o olhar para onde eu iria. Então, às vezes, uma pessoa, ela não serve mais para aquele lugar, mas ela serve para outro, e isso é respeitoso. Isso, as empresas, as pessoas que estão ao redor daquela pessoa que está sendo alocada para um outro lugar, isso traz respeito, né? E as outras pessoas vão se sentir respeitadas também e vão se sentir abertas para poder falar as suas verdades, né? Agora, quando alguém é demitido do nada, de uma forma desrespeitosa, as outras pessoas ficam ali paralisadas. Lembra que eu falei da paralisação? E o inconsciente delas paralisa. Elas falam: nossa, eu não posso dar o meu melhor aqui porque eu não serei valorizado. E esse desrespeito pode ficar no inconsciente coletivo durante muitos anos. Não é só quando aconteceu aquilo, fica ali. E ali faz com que as pessoas não sejam verdadeiras de estar ali, não se sentem pertencentes de fazer algo, né? E às vezes isso aconteceu lá em 2015. Nossa, mas isso faz tanto tempo e ainda essa equipe não. 2025, 10 anos depois, 10 anos a gente pagou curso, fez treinamento, pedimos para alguém fazer faculdade, pagamos faculdade, e eles não alcançam o objetivo já há tanto tempo.
acontece aqui? Né? Estão cansados, vou demitir todo mundo e vou trocar toda a equipe, e às vezes é isso que acontece. Entra uma equipe toda nova, parece que tem muito gás, mas ela não consegue, com o tempo, atingir aquele objetivo. Entra a constelação familiar. O que que é a constelação organizacional? Como que é uma constelação organizacional? Né? Primeiro, se conversa, muito diferente da constelação familiar, que a gente não precisa saber quase nada do cliente, de preferência nada, só o que ele quer constelar, né? Para a constelação não ter influência, na constelação organizacional, a gente entra fazendo uma anamnese, né? Do qual o problema, quem é que está envolvido naquele departamento, quem é que não está envolvido no departamento, qual é a queixa principal, né? É, qual é a história daquela empresa? Quem é que fundou? Quanto tempo? Fundou com quem? Né? São irmãos que fundaram a empresa? Pais e filhos? Marido e esposa? Que tem outra? E aí a gente já começa a perceber onde começa o emaranhamento daquela empresa. Foi empresa de herança? Herança de quem? Quem mais recebeu aquela empresa? Né? Eu conversei com um empresário esses dias. Os filhos, quatro filhos receberam a herança do pai, né? A empresa era do pai e de um grande amigo. Então, tem quatro filhos de, da, né, do pai e três filhos do outro amigo, né, que receberam. Imagina o imbróglio disso tudo. Né? E alguns querendo receber a herança, a empresa como herança, e outros não, né? O filho caçula é que cuida da empresa, da parte financeira e da expansão da empresa, e os outros não. Olha só, né? Da outra parte é o filho mais velho, mas já estão velhos a ponto de querer se aposentar e os netos não querem seguir. Imagina, e como que fica a relação dos funcionários nisso tudo, percebe? Isso eu estou falando uma questão de hierarquia. E pertencimento também, né? Quem é que quer pertencer? Quem é que carrega a empresa nas costas, né? Às vezes o filho caçula, coloca o filho caçula, os mais velhos, parece que são tudo da mesma idade, porque o caçula está, né, envelhecendo, está desgastando a vida, né? Então, muitas vezes tem questões não só da família de quem né, fundou essa empresa, mas também de cada funcionário que vem, né, de cada colaborador que vem para essa empresa. Né? Como que às vezes a comunicação fica truncada dentro de uma empresa, não é porque eles não sabem se comunicar, porque tem uma conversa inconsciente que ninguém entende. Tem um motivo para o qual eu preciso trabalhar aqui, eu tenho de fazer determinadas coisas, eu tenho essa empresa que as pessoas não sabem, né? Eu lembro de uma constelação de um rapaz que o pai tinha morrido, ele era médico e o pai tinha uma empresa, eu não lembro mais do que, era uma empresa, uma indústria, e ele tinha que assumir essa empresa e ele falava, eu já estou há 2 anos assumindo essa empresa, eu quero voltar a ser médico, né? E a empresa não ia para frente. Não ia para frente como, gente? As pessoas que estão lá não conseguem, sem um comando, sem alguém, né, liderando, na essência. Não estou falando. Às vezes ele sabia de todos os processos, sabia da forma, mas uma parte dele, uma grande parte dele não estava lá. E aí uma grande parte da empresa não tem força, né? A partir do momento que ele descobre isso, ele fala, nossa, eu terei força para poder vender essa empresa. Eu preciso vender essa empresa. Ela, do jeito que está, eu prejudico a empresa e a empresa me prejudica. Né? Então, se coloca à venda com todo respeito, com todo amor, né? E precisa fazer um processo de desligamento muito amoroso quando se vai vender uma empresa, porque a empresa também tem uma energia de quem fundou. Eu facilitei uma constelação neste ano para uma empresária onde o dono da empresa morreu na época de Covid, né? Então, toda a força, todo o empenho daquela pessoa que morreu estava ali naquela empresa, precisava olhar com amor para tudo aquilo, para que pudesse ter força para seguir, né? Para que a filha pudesse seguir, ou para que pudesse vender, né? Às vezes não se vende uma empresa ou não se vende um produto porque tem ali o emaranhamento
de desrespeito para com cada pessoa que está ali, ou até mesmo com a história daquela empresa, né? Então, é necessário colocar em ordem o que está no inconsciente, né? Se não se coloca em ordem o que está no inconsciente, a consciência e o corpo e a mente só vai obedecer aquilo que está lá no inconsciente, pedindo para ser visto, pedindo para ser reorganizado. Então, a constelação empresarial, a constelação organizacional, a inteligência sistêmica, a visão sistêmica, existem muitas formas de falar sobre isso, né? Ela vem para agilizar, né? Fazer um diagnóstico. Eu falo que é colocar a empresa dentro de uma máquina de tomografia e falar, ó, nascedora da sua dor está aqui, ó. Tá vendo onde está a sua dor? Não está só na produção, não está no produto, não está na forma de promover o produto, está mais embaixo. O problema está bem mais embaixo. E a partir do momento que a pessoa vê onde está o nascedouro daquela dor, pode-se fazer, né? Depois de ter diagnosticado isso, pode-se fazer um tratamento. Que nas empresas pode sentar todo mundo depois de uma constelação familiar, né, que eles veem aquilo que estava, às vezes, falam, nossa, como que a gente não percebeu que era isso que estava inflamando esse problema, né? Já facilitei constelação para universidades, falava, nossa, a gente precisa trazer mais alunos para cá, e a gente não sabe por quê. Quando coloca lá o representante do reitor, do vice-reitor, dos coordenadores, professores e alunos, né, departamento de marketing, secretaria, recepção, ninguém está olhando para os alunos, está todo mundo olhando para os processos que eles têm de fazer, a aula que eles têm que dar, a contabilidade que tem que ser feita. Ninguém está olhando para os alunos. Como que os alunos vão chegar se ninguém olha, né? E os alunos, né, é, os novos alunos, se não olham para os próprios alunos, não vai olhar lá para os alunos que estão chegando, que precisam vir, né? Não vai olhar para a sociedade, não vai abrir as portas. A porta está aberta, mas está cada um cuidando do seu processo, né? Tendo de fazer, tendo de mostrar serviço. E, na verdade, não o serviço que precisa mostrava, né, a matéria para o aluno, mas não via o aluno, percebe? Tentam entender do que eu estou falando. Então, muitas vezes, nós estamos dentro de um processo de empresa, cada um cuidando do seu processo, cada um cuidando da sua vida, cada um cuidando das suas coisas, mas ninguém olhando para o propósito, ninguém olhando para que estamos aqui, ninguém olhando para a missão da empresa, ninguém olhando, e os valores esvaindo, porque cada um olhando para o seu processo, olhando para o processo do outro, querendo cuidar do processo do outro. E isso tudo faz acontecer uma desordem, né? Eu lembro de uma instituição onde eles precisavam olhar para os seus clientes, né? E tinha todo as pessoas mais velhas, tinha o diretor daquela organização, né? As pessoas que cuidavam do processo. E quando eu pedi para eles se organizarem, né, como eles fazem uma fila, né, e percebam como isso parecia uma torre de Babel, né, cada um falava uma coisa diferente, eles achavam que o lugar deles não era ali, os diretores, ninguém olhava para a direção, e os clientes foram afastando, ficando lá no canto da sala, agachou e abaixou a cabeça, falou, nossa, ninguém olha para mim. Ninguém olha para mim. Aí, quando eu comecei a organizar pela hierarquia, quem veio primeiro, quem é. Aí foi muito interessante, foi silenciando, eles foram silenciando e a gente sentia o som da respiração, né? Os ombros começavam a baixar assim. Falei, nossa, que engraçado, parece que eu estou no meu lugar. E quando eles se enfileiraram, alguém que estava no meio, né, da hierarquia deles, começou a olhar, falando, nossa, quem que é aquela pessoa que está lá? Ela precisa vir para cá. Aí outro falou, nossa, é mesmo, quem será, né? Que ninguém sabia quem estava representando o quê, né? Na constelação empresarial, as pessoas, elas entram como representantes, mas sem saber quem elas são, só sabe quem contratou, né? Quem contratou ou alguma outra pessoa junto, que vai saber quem é o diretor, quem é o funcionário, quem é da produção, quem é do RH, né? Quem é das funções.
E aí depois eles acabam falando, nossa, é assim mesmo que fulano age, nossa, é assim mesmo que acontece, né? E fica muito fácil depois de fazer um planejamento estratégico, né? Já fiz para várias organizações, né? Eu lembro uma organização que a presidente falou assim, olha, eu estou cuidando do meu pai, do meu marido, do meu filho, eu não estou muito na instituição, e eu estou achando que essa minha ausência está enfraquecendo os colaboradores, a instituição. Eu não sei se eu tenho que abrir mão do meu cargo. E quando ela é representada, né, só ela sabia, ela e a pessoa que me contratou, né, do RH, quando ela é representada ali, ela, ela percebe a força que ela tem ali. Né? Quando ela é colocada dentro do campo, né, da constelação da instituição, os colaboradores, né, eles não sabiam que eram os representantes dos colaboradores, eles se fortalecem, eles levantam do chão, né, como se estivesse ali jogado as traças, eles levantam e têm força. Né? E quando a representante dela fala, eu estou aqui, nossa, né, as coisas começam a tomar forma dentro da constelação. E quando ela viu isso, ela fala, puxa, o quanto eu sou importante aqui. E ela toma força para estar ali, né? Apesar de todas as questões familiares que ela estava cuidando. Ela falou, não, eu preciso. E foi lindo, que depois eu continuei, né? Eles, dentro da questão de levantamento de necessidades e planejamento estratégico, eu continuei a oferecer, né, constelações em algumas unidades ali. Então, eu fui vendo, né, a trajetória de força, de ela retomar a força dela e a instituição se reerguer. Então, a constelação serve para isso. Muitas vezes, aquilo que está invisível, né, aos olhos dos empresários, dos empreendedores. Oi, minha prima! Ah, que delícia! Jussara por aqui. Vocês também, gente. Aline, Bana. Sejam muito bem-vindas. Eu estou encerrando aqui. Então, é para retomar a força, né, de produtos que não vendem. Às vezes, puxa, tem um produto que é o carro-chefe, eu não sei o que está acontecendo, ele não está vendendo. Né? E bom dia, Jussara. Não está vendendo e por isso a gente não sabe o que faz. Se a venda desse produto cai, os demais irão cair. É um motivo para constelar dentro de uma empresa, né? Então, e por que que a constelação contribui com a saúde mental? Gente, quando se descobre a dor, a ferida maior daquele lugar, né, as coisas fluem. Na empresa, é uma, duas sessões de constelação, já se desvenda o verdadeiro problema ali, né? Eu estou muito feliz que eu tenho um colega empresário, ele veio, fez, ele falou, Sheila, o dinheiro não para na minha mão, o dinheiro não para. Ele vem e vai embora, vem e vai embora. Eu não sei o que eu faço, isso já há muitos anos. Aí facilitei a constelação para ele. Ele tinha, muitos de nós, né, a questão com o pai, quando a gente tem um problema com o nosso pai, quando a gente, dependendo do olhar que a gente olha para a vida do nosso pai, se a gente fica olhando só para o fracasso dele, nós vamos ficar fracassados também. Ah, mas ele foi fracassado. Não, alguma coisa nele era boa. Então, olha para aquilo que era bom, que isso, né, aumenta em você. E muitas vezes a gente quer cuidar dos nossos pais como se eles fossem incapazes de cuidar da própria vida, e isso nos enfraquece também. Então, quando ele reorganizou isso, né, ele parou de querer carregar o pai no colo e foi para sua vida e deixou o pai, né, com todas as questões. Não deixar, né, não é abandonar, né, gente? Mas no inconsciente, né, parar de querer carregar o pai no colo, que é muito, né, energeticamente, isso é muito grande, né? Trava a nossa vida. Como que a gente vai trabalhar com alguém no colo que é maior do que nós, né? Como que a gente vai para a família com alguém no colo? Em todo lugar que a gente vai, a gente está levando aquela pessoa. Então, a partir do momento que ele deixa esse pai viver do jeito que ele pode, do jeito que ele conseguiu até hoje, e que é uma dádiva, que é para a gente aprender com isso, o dinheiro para na vida dele. Ele começa a fazer negócios grandes, começa a ganhar licitações que ele não ganhava. Entende? Aí começa a fluir, porque ele está presente ali, ele conseguiu reorganizar a ordem da hierarquia na vida dele. E o dinheiro só para nas empresas
quando o dinheiro sabe que a pessoa vai utilizar aquilo para coisas boas e não para ficar truncando, né? O dinheiro passa por nós quando e não tem muito resultado na nossa vida, quando a gente não está ali no nosso lugar para poder falar para ele, olha, estou no meu lugar e vou fazer algo bom com você. O dinheiro é uma grande energia, né? Que precisa estar com pessoas que têm grandes energias também, né? Ah, tem uma consteladora aqui falando, o energético tem muita influência em nossas vidas, mais do que a gente imagina, não é, Mari? É, é Marisa, né? Marisa C. Consteladora Marisa C. Tá, Marisa. Sim, né? Esse universo, ele rege muito mais a nossa vida do que a gente imagina. Então, as constelações organizacionais, elas existem para isso, né? Elas existem para poder contribuir para que as empresas fluam, para que as empresas vivam, né? Eu vou falar ainda em outras, toda quinta-feira eu vou falar um pouco de constelação nas empresas, para trazer essa compreensão, para que as pessoas possam saber que as constelações já têm contribuído com muitas empresas. Gente, vocês não imaginam quantas empresas grandes fazem uso da constelação organizacional, né? Bancos. Eu fui num congresso internacional de direito sistêmico. A Caixa Econômica faz conciliação para as questões de dívidas das casas, né, dos imóveis. A Embraer, já eu não participei, mas amigas minhas participaram de conciliações da Embraer em São José dos Campos. Eu tenho, tenho tive uma professora que ela trabalha para um banco imenso. Ela é contratada perene para fazer as conciliações dentro das questões bancárias de diversas áreas. Eu não posso falar o nome dela nem o nome do banco, mas é muito sério, né? Economiza um caminho, economiza dinheiro, porque às vezes as pessoas estão gastando com vários processos e a conciliação fala, ó, é isso aqui, ó, né? Já teve empresa automobilística que não conseguia descobrir o problema da peça do carro e um constelador, não foram os engenheiros, e sim um constelador que descobriu qual era o problema da peça, né? E dizem as línguas que esse constelador ganhou muito dinheiro por isso, né? Então, mas não é pelo dinheiro, né? É conseguir aliviar o processo e fazer com que as pessoas sejam mais felizes no ambiente onde elas trabalham, sejam mais prósperas, né? Se a empresa for próspera, os colaboradores serão também, né? E todos mais. E isso serve para os pequenos e grandes empresários, né? Desde aquele que vende algo na internet, que tem um consultório, que tem um comércio, né? E já facilitei conciliação para comerciantes, já facilitei conciliação para empresas, secretarias de saúde, de bem-estar. E, e o olhar modifica, né? O clima modifica depois do conhecimento do que faz doer naquele lugar. Se vocês quiserem saber mais, tem o meu site. Se vocês quiserem saber de vocês, né, essa relação sua com o seu trabalho, está convidado para o workshop de segunda-feira. Tem vagas para constelar, se você deseja constelar, e também tem vagas para poder participar, e geralmente quem participa fala que é um momento de reflexão, sempre levam algo para refletir, algo bom para refletir sobre a sua vida. Bom, eu agradeço quem passou por aqui, fico muito feliz com a presença de vocês. Quem verá essa live também, já agradeço desde já. Um grande abraço, vamos pensar aí, né? Em cuidar de nós e muitas das nossas questões também de doença mental, né? E quando se fala hoje em doença mental, não é falar de loucura, né, gente? É falar de ansiedade. Nós estamos num país, o ano passado o Brasil estava no topo do ranking do país mais ansioso do mundo. Esse ano ele está em segundo, perdendo somente para Portugal, né? Depois do Brasil, Irã. Aqui é um país tropical e mesmo assim nós somos muito ansiosos, né? 25% dos trabalhadores trabalhadores do Brasil têm burnout.
né? Que é uma ansiedade, essa ânsia nossa de trabalhar de uma forma exacerbada, né? Então, precisamos olhar para isso, né? Não é só a esquizofrenia, que também, né? Esquizofrenia, bipolaridade e outras doenças, todos nós estamos propensos aí a ter qualquer tipo de doença da questão mental se a gente não cuida da gente. Né? Lembrando dos recursos naturais, dos exercícios físicos, de cuidar, né? Beber água, eh, poder tomar sol, andar um pouquinho na natureza, pisar descalço numa grama, tudo isso contribui para a nossa saúde. Né? Ter bons relacionamentos, bons diálogos, ter os nossos limites, né? Ajudar as pessoas a olhar para nós e perceber que nós somos pessoas e dentro desse corpo tem alguém, como tem alguém no corpo dele, né? A ser respeitado, a ser visto com amor, a ser visto com alegria e respeito. E muitas vezes esse respeito quem precisa dar somos nós para essas pessoas, o limite, né? Se a gente não coloca limite nas nossas relações, as pessoas às vezes vão fazer com que elas fazem com elas, né? Às vezes com elas próprias elas estão se desrespeitando, tá sem limite, e porque muitas vezes foi assim na infância e a gente não conseguiu, né, lapidar aí a nossa educação emocional, né? E às vezes só de aprender algo simples já muda muitas coisas. E é esse o convite. Vamos aprender algo simples para poder cuidar da nossa saúde mental, para que a gente possa ter amor por nós, pela nossa vida, né? Bons relacionamentos. Eu sei que o ambiente corporativo hoje ele tem trazido muitas questões, né, de doenças mentais. Não é à toa que o Ministério do Trabalho está exigindo das empresas que tenha aí um cuidado, né, de um ambiente menos tóxico, de mais respeito dentro das empresas. Então, é para isso que a gente olha e a Constelação já olha para isso desde que ela nasceu, né? Não é à toa que a Constelação empresarial chegou nas empresas. Bert Helling foi o primeiro a facilitar a constelação familiar, a constelação organizacional nas empresas. Eu tive o privilégio de vê-lo, né, facilitar constelações para as empresas e coisas que nunca, acho que levaria séculos para aqueles empresários saber que o problema deles era aquilo que era revelado nas constelações. Então, usem e abusem dessa ferramenta que é rápida, eficaz, né? E eu falo, né, de repente tem um constelador organizacional pertinho de você e você nem sabe. Aproveite, use e abuse disso. É muito mais em conta do que pagar multas, do que pagar licenças, do que pagar, pagar muitas outras coisas que as empresas estão pagando aí, né? Milhões indo para o ralo aí das empresas nacionais e internacionais. Ok? Márcia, obrigada, gratidão. Você também é uma mestra aí. Obrigado ela está falando obrigado por ensinar. Imagina, isso é uma troca, né? Um pensamento, um pouquinho do conhecimento aí. Desejo que vocês tenham uma ótima quinta-feira. Estão convidados aí para o workshop em segunda-feira, às 19 horas, na plataforma Zoom. Eu deixarei aqui o link. Quem já participou é o mesmo link. Fique muito à vontade para entrar, convidar pessoas. E estou disponível também essa semana. Essa semana não mais, não tem mais lugar na agenda, mas para a semana que vem, né, para constelações individuais, online, constelação em Jacareí. Na semana que vem estarei em Jacareí, dia 11 e 12. Se você está em São José de Jacareí e deseja constelação individual presencial, estarei por lá, é só conversar comigo. Bom, beijo para vocês, um grande abraço e muito obrigada e até mais.